Olá, eu sou o Dr. Fábio Schutz, oncologista clínico da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Sou também autor ou coautor de alguns capítulos do MOC, o Manual de Oncologia do Brasil. Então eu vou aqui sumarizar as apresentações da sessão oral de câncer de próstata apresentadas aqui no Congresso ASCO em Chicago 2018. Então eu selecionei 4 apresentações dessa sessão oral que eu julguei que eram as mais interessantes e importantes. Nenhuma delas muda grandemente a prática clínica, mas eu acho que tem o seu valor e o seu interesse. A primeira delas é com a utilidade do PET-CT-PSMA com galho 68. Então esse foi um dos primeiros estudos que avaliou de maneira prospectiva o uso do PET-CT-PSMA galho 68 em pacientes com recorrência bioquímica. E eles avaliaram de maneira bastante importante e significativa que o PET-CT-PSMA ele tem um valor preditivo positivo para detectar a doença metastática em pacientes com PSA acima de 0,2 pós o tratamento definitivo de 85%. Tá? Então, o valor preditivo positivo é de 85%. E a positividade do PET-CT-PSMA aumenta conforme aumenta o PSA. Então, com PSA de mais ou menos 0,5, essa positividade fica ao redor de 50%. Com PSA acima de 1 ou pouco mais de 1, essa positividade vai para 80%, 85%. Então, eu acho que isso muda um pouco a nossa prática. Eu acho que isso vai trazer cada vez mais força para o uso do PET-CT-PSMA na nossa prática nessa indicação de recorrência bioquímica. O outro estudo que eu selecionei foi o estudo Keynote 199, apresentado pelo Dr. Johan de Bono. Esse estudo utilizou pembrolizumab em pacientes com câncer de próstata. E nesse estudo, os pacientes com câncer de próstata eram bastante tratados, eles haviam recebido 1 ou 2 linhas de terapia antiandrogênio prévia, além da castração, e também haviam recebido 1 ou 2 linhas de quimioterapia prévia. Então eram pacientes bastante tratados e bastante refratários. Eles tiveram 3 coortes nesse estudo, uma coorte com doença predominantemente óssea, foi a coorte 3, e a coorte 1, pacientes com PDL1 positivo, e coorte 2, pacientes com PDL1 negativo. Resumindo, o resultado do estudo é que alguns poucos pacientes, ao redor de 10% dos pacientes, apresentam uma resposta objetiva significativa, inclusive com queda de PSA e algumas quedas dramáticas de PSA, mas no contexto geral da população a resposta ela é bastante discreta, cerca de 10%, como eu falei. Então eu acho que nesse sentido o que a gente precisa é tentar identificar ainda biomarcadores de resposta para o uso de pembrolizumab. O outro estudo que eu selecionei é o uso de olaparib junto com abiraterona. Esse foi um estudo importante, um estudo randomizado que comparou abiraterona mais ou menos olaparib em pacientes com câncer de próstata. E nesse estudo, eles observaram que o olaparib ele aumentou a sobrevida livre de progressão radiológica de aproximadamente 8 meses para 13 meses, e isso foi estatisticamente significante, P menor do que 0,05, hazard ratio foi de 0,65, ou seja, uma redução do risco de progressão radiológica significativa. Não teve melhora na sobrevida global, ainda não teve esse objetivo, é um estudo relativamente pequeno ainda, mas bastante intrigante. E eu esqueci de comentar, mas muito importante lembrar que nessa população tratada com olaparib era uma população não selecionada, ou seja, não era a população previamente com alteração em gene de reparo de DNA. Então isso é um estudo que leva ao desenvolvimento do olaparib no câncer de próstata, e bastante intrigante esse aumento da sobrevida livre de progressão nessa população. O terceiro estudo que eu selecionei para comentar com vocês, o quarto estudo que eu selecionei para comentar para vocês é o uso de docetaxel na adjuvância, que é o estudo o SPCG13, que em contraste com o RTOG 0521, o RTOG 0521 também utilizou o docetaxel na adjuvância em pacientes tratados com hormonioterapia e radioterapia, pacientes de alto risco, e o SPCG13 usou também o docetaxel de maneira adjuvante. Nesse estudo não foi observado vantagem para o docetaxel. Talvez numa pequena subanálise de uma população de alto risco, aí teve de muito alto risco, talvez teve benefício para o uso de docetaxel, mas via de regra o docetaxel na adjuvância em câncer de próstata não tem
papel. Isso também vai de acordo com as outras observações em outros estudos que falam que o docetaxel também tem pouco valor nos pacientes M0, tanto no GTUC, no subanálise do estudo Stampede na subpopulação M0. Bom, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. Obrigado e até logo.